Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e novamente convidá-los para mais uma análise, leitura e reflexão sobre os textos bíblicos, certo? Hoje eu queria falar sobre ele, o maior criminoso da história, ainda maior do que Jesus ainda, né? Que inclusive Jesus perto dele é fichinha no que diz respeito a dar golpe em Jerusalém, no povo de Jerusalém, né, nas autoridades de Jerusalém, né, que é o Espírito Santo, né, o cara que mais fudeu com a vida de Jesus, que mais destruiu a vida de Jesus, o responsável por todo esse plano maligno, né, que caiu sobre a vida de Jesus, né, impondo tanto sofrimento para ele, para a mãe dele, né, e para todos os outros envolvidos, né. Então, hoje eu quero falar sobre ele, né. Ele nos faz refletir através do livro de Lucas, do depoimento de Lucas, né, do testemunho de Lucas, o quanto uma pessoa que vem para a sua vida pode ser símbolo, né, e representação de destruição total sobre a sua vida, né, como o Espírito Santo foi na vida de Jesus. Eu digo isso porque lá em Lucas, capítulo 2, versículo 21, fala algumas coisas importantes que eu queria refletir com as senhoras e os senhores. E lembrando que esse Espírito Santo aqui, né, foi o que engravidou Maria, portanto, é o Pai de Jesus Cristo, é o verdadeiro Pai de Jesus Cristo, né? O que eu considero como um sacerdote. O Espírito Santo eu considero ele como um sacerdote, não como um Deus, certo? Como diz a teologia, né? Mas aí ele vai continuar dizendo assim: a circuncisão de Jesus. Completados os 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Presta atenção nessa palavra, tá? E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Então, senhoras e senhores, o que acontece até aqui, né? Jesus passou por todo o ritual judaico normal, de um judeu original, digamos assim, né, daquela tribo, e foi circuncidado. Fez 8 dias que tinha nascido, o papai dele foi lá, cortou a pelinha do saco dele, circuncidou Jesus, transformou ele num judeu agora, membro da família, de verdade, né? Aí, tendo passado esse dia da purificação, ou seja, da circuncisão dele, né, eles tinham que levar ele até o templo de Jerusalém, porque eles tinham que seguir a lei de Moisés, e a lei de Moisés diz que todo filho primogênito, né, segundo a lei, ele não deveria só ser passado por essa circuncisão, mas também deveria ser consagrado no templo ao Senhor, né? Então, ser consagrado no templo ao Senhor, o que significa isso? Toda criança judaica, né, que fosse circuncidada, né, e fosse primogênita, ela tinha que ser levada ao templo e ser consagrada ao Senhor. E o que isso significa? Ser consagrado é ser eleito, é ser treinado para defender uma ideologia, é ser preparado para defender alguma coisa, certo? Ser entregue para defender alguma coisa, para ser alguma coisa, defender algum objetivo, seguir algum objetivo, fazer alguma coisa. Então, Jesus, sendo filho primogênito, ele deveria ser levado ao templo de Jerusalém, ser consagrado, e ele foi consagrado para cuidar das coisas do Senhor. E o que eram essas coisas do Senhor aqui? Era que todo filho deveria ser entregue, todo filho primogênito deveria ser entregue ao Senhor no templo para ser o quê? Sacerdote. Por quê? Porque era o sacerdote que cuidava dos rituais ali, de sacrifício de animais para perdão dos pecados, da circuncisão e coisas referentes à lei, que justamente o profeta Moisés tinha deixado para eles como Deus, como lei, né, ditas por Deus por intermédio dele, certo? Então Maria pegou e fez isso, levou Jesus, chegou no templo de Jerusalém, consagrou Jesus, ou seja, entregou Jesus para ser sacerdote, para cuidar das coisas de Deus, ou seja, as coisas do templo, as coisas da lei, certo? E não só isso, ainda comprou 2 pombinhos ainda e sacrificou esses 2 pombinhos ainda para cumprir a lei, né? E, e cumprir o ritual. Então, ou seja, não só Jesus passou por todo o ritual judaico de consagração, por ser transformado em sacerdote, ter que cuidar das questões da lei, como sacrifício de animais para perdão de pecados e todas as outras coisas referentes à lei, como a mãe dele
também praticava essas leis, sacrificava todo ano, né, animais para perdão dos pecados, participava da Páscoa, etc. e tal, certo? Aí, olha só o que o texto vai dizer, o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, ele esperava a consolação de Israel e quem que estava sobre ele? O Espírito Santo, um mentiroso, um criminoso, mesmo que engravidou Maria e disse que Jesus seria rei, o que jamais aconteceu, certo? Então, ele estava sob Simeão, certo? Aí o texto vai dizer? Revelar-lhe o Espírito Santo que não se passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. Então, Simeão teve uma revelação desse Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo ser entregue no templo ali, ser consagrado às coisas de Deus ali, né? Então, ele viu Cristo lá, né? Aí o texto vai dizer assim, movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços, levou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, né? O qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados com o que ele dizia. Então, Maria vai levar Jesus lá para passar por todo esse ritual, para entregar Jesus para as coisas de Deus, para as coisas do templo, para cuidar das coisas do templo, da lei, ser sacerdote, etc. e tal, né? E lá estava esse homem pega Jesus nos braços, né? E começa a agradecer a Deus, levantando Jesus, apresentando Jesus, agradecer a Deus, né? Por ter visto Jesus, né? Ou seja, esse Deus aqui pode ter sido o Espírito Santo, agradecendo então ao Espírito Santo por ter visto Jesus, porque Jesus representava a consolação para Israel, Jesus representava a revelação para os gentios, né? E ele estava feliz, então ele poderia partir agora, poderia morrer agora, porque ele já havia visto aquele Salvador Cristo ali, certo? Aí olha o que o texto vai dizer. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o livramento, para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também a espada trapassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, senhoras e senhores, o que o texto está querendo dizer? Que Simeão olhou para Maria. Aqui se pode considerar ele um sacerdote, mas vamos chamar ele aqui de profeta. Ele abençoou Maria, ou seja, jogou uma profecia sobre Maria. E olha a profecia cagada que ele jogou sobre Maria, justamente porque ele era influenciado pelo Espírito Santo. Porque é isso que o Espírito Santo queria de Jesus. Porque para isso que ele engravidou Maria. Para que jogou uma bênção sobre Maria, dizendo para ela que o menino dela, Jesus, estava destinado para a ruína, né? Que mãe que vai ficar feliz ouvindo de alguém que seu filho vai ser destinado para a ruína, né? Ou seja, para a destruição. Destinado, ele foi destinado, fizeram da vida dele movimentos que levassem ele à ruína, à destruição, né? E que também ele ia servir como levantamento de muitos em Israel, e também seria alvo de contradição. Então, ou seja, ia levantar muitos em Israel, esses muitos que iriam se levantar, que eram aqueles que ele considerava mortos, né? Que foram os mortos que levantavam do túmulo lá quando ele estava sendo crucificado, ou seja, que passaram então a aceitar ele como rei, então se tornaram vivos e foram lá salvar ele, que teve aquela rebelião em Jerusalém lá por causa da crucificação dele. Então, esses aqui eram as pessoas que ele iria levantar, né? E também que seria alvo de contradição, ou seja, as pessoas iriam olhar para ele e iam ver contradição nele. Justamente por quê? Porque ele estava seguindo a lei de Moisés, estava sendo entregue, né, ao templo para cuidar das coisas de Deus, das coisas da lei, né? Ele se contradizia porque ele, além de expulsar o pessoal do templo que vendia e comprava animais para o perdão dos pecados, né, impedindo com que a lei fosse cumprida, inclusive até as próprias profecias que ele dizia que cumpria, porque a profecia de Isaías dizia que o povo de Jerusalém ia ter que ir até o templo de Jerusalém, né, que seria chamar a casa do Senhor para poder oferecer os seus sacrifícios e holocaustos lá, né, e Jesus impedindo esse comércio no templo, está impedindo as pessoas de fazerem isso, né, então isso está sendo uma contradição. E outra contradição também que ele está realizando aqui, né, é que ele diz que está cumprindo a profeta, expulsa as pessoas de lá porque está cumprindo a profecia do profeta Isaías, porque o profeta Isaías diz que ali é a casa de oração, que é a casa de Deus, né?
Mas ele está se contradizendo, sabe por quê? Porque quando ele expulsa as pessoas de lá, ele está indo contra as profecias do profeta, está pervertendo as profecias do profeta, porque o profeta disse o seguinte, Isaías, né, que a casa de Deus, o templo de Jerusalém, seria chamada casa de oração e as pessoas levariam sacrifício e holocausto lá. Então, ele sendo consagrado desde pequeno, ele deveria respeitar essas leis e seguir essas leis, né, e receber as pessoas que estariam levando o sacrifício lá para o templo lá, porque a própria lei dizia que até o próprio sacerdote, ele foi consagrado como sacerdote, deveriam sacrificar animais também para perdão dos pecados deles e do perdão do pecado dos povos, né? E ele estava perdoando pecados e colocando como próprio Deus. Então, ou seja, ele era algo de contradição, porque ele dizia que vinha cumprir as profecias dos profetas, mas ao mesmo tempo pervertia ela e fazia tudo ao reverso, certo? E também dizia que vinha cumprir as profecias do profeta Jeremias, que dizia que Deus iria estabelecer uma nova aliança com o povo, que após o povo ter saído do Egito não seguia mais as suas leis como sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Então ele ia estabelecer essa nova aliança aí, colocando um governante no meio deles que iria imprimir essa lei na mente e no coração deles, ou seja, isso seria a nova aliança, a lei impressa na mente e no coração deles, né? Então Jesus dizendo que perdoava pecados, ele estava impedindo com que essa profecia também que ele dizia cumprir fosse estabelecida, né? Que a lei estivesse gravada na mente e no coração do povo, né? Porque a partir do momento que ele perdoa pecados, as pessoas não precisam mais matar animais para perdão dos pecados e nem ir no templo oferecer, né? Porque ele que foi consagrado para ser sacerdote, em vez de cumprir esse papel, está se contradizendo e fazendo tudo ao contrário, né? Ele está perdoando pecados, colocando como se fosse o próprio Deus, né? Aí, veja bem o que o texto vai dizer também, né? Que também uma espada ultrapassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, a profecia que esse Simeão jogou sobre a mãe de Jesus foi que ele seria morto a espada transpassaria ele, né, a própria alma dele, ou seja, ficaria muito ferido, para que se manifestassem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, Jesus seria, ele foi escolhido para passar por toda humilhação, por toda ruína, justamente para que se manifestasse o pensamento de muitos corações. Ou seja, para que as pessoas se rebelassem, as que queriam matar ele e as que queriam salvar ele. Então Jesus foi apenas objeto, né? Foi apenas instrumento, né, de uma elite criminosa, que era o Espírito Santo, que sequestrou a sua vida e a sua liberdade apenas para defender o interesse dessa facção, né? Aí o texto vai continuar dizendo o seguinte, porque isso aqui é muito importante prestar atenção. O menino Jesus em Nazaré, cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, então Jesus já havia sido circuncidado, já havia sido consagrado como sacerdote, etc. e tal, conforme mandava a lei de Moisés, né? Voltaram eles para Galiléia e para a sua cidade de Nazaré. E lá crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O menino Jesus no meio dos doutores. Então agora Jesus vai estar no meio dos sacerdotes, no meio dos escribas e fariseus no templo, aprendendo com eles. Olha só o que o texto vai dizer. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram, segundo eles, para o costume da festa. Olha só, então Jesus desde pequeno já seguia esse ritual aí, né, de subir a Páscoa para comemorar, subir a Jerusalém para comemorar a Páscoa, desde pequeno, certo? O que significa dizer que ele sabia que a Páscoa também durava 3 dias, por isso que ele dizia que ia ressuscitar ao terceiro dia, justamente por quê? Porque ele sabia que Pilatos, né, toda a Páscoa, né, quando estava acabando a Páscoa, né, ele soltava um criminoso, né? E isso ia acontecer por intermédio do povo, né? Então Jesus, por ter uma multidão que seguia ele sabia que Pilatos, toda Páscoa, né, ia soltar um criminoso e ele iria ser preso como criminoso, mas Pilatos soltava porque o povo pedia, então ele tendo o povo, ele poderia cometer os crimes que ele cometeu, que mesmo estando na cruz, o povo que estava com ele ia pedir para que ele fosse salvo, né? O que não aconteceu, porque o povo pediu, foi a condenação dele. Por isso que ele planejou, né, a vinda do Filho do Homem dele, ou seja, o sequestro do Templo de Jerusalém, justamente na festa da Páscoa, né? Por quê? Porque ao mesmo momento que ele estava cometendo um crime e poderia ser punido por isso, nesse mesmo dia ele poderia ser perdoado. Então, por isso, a ressurreição dele, né? Porque poderia estar morto, mas não foi morto, nesse sentido, porque foi perdoado, né? Foi livre da cruz, né? Então, por isso ele iria ressuscitar no terceiro dia, certo? Porque ele sabia que Pilatos iria perdoar ele, justamente por quê? Porque o povo que estava com ele ia pedir para que ele fosse liberto na Páscoa, né?
Aí o texto vai continuar dizendo o seguinte, né? Terminados 3 dias, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele com os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Então, eles demoravam para chegar em Jerusalém, por isso que tinha a vinda de animais no templo de Jerusalém, ninguém estava cometendo crime nenhum lá, vendendo lá. Certo? Porque as pessoas iam cumprir esse sacrifício, algumas demoravam dias para chegar lá, como a mãe de Jesus, então era mais fácil comprar um animal lá do que levar o animal de casa. Né? Então fazia parte do comércio, fazia parte do ritual vender animais no templo. Né? E Jesus já começa bagunçando tudo quando expulsa todo mundo de lá. Né? Então, eles voltando, depois de um dia de viagem, perceberam que Jesus não estava lá, resolveram voltar lá para pegar Jesus, né? Porque perceberam que ele tinha ficado no templo. Aí, olha só o que o texto vai dizer. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio de quem? Dos mestres, aqueles que ensinavam no templo o quê? A lei de quem? De Moisés. Aí, olha só o que o texto vai dizer. Ouvindo-os, então ele estava ouvindo o que os mestres estavam ensinando, e interrogando-os, então ele ouvia e perguntava. Todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então Jesus, ouvindo o que os mestres estavam explicando, né, perguntava para os mestres, né, e muitos admiravam da sua inteligência, né, e das suas respostas. Por que se admiravam da sua inteligência? Por causa da capacidade dele de aprender. Então, ou seja, não faltou aprendizado para Jesus no templo de Jerusalém. Por exemplo, o escriba e o sacerdote estavam ensinando lá o seguinte, né? Você tem que sacrificar animais para perdão dos pecados, certo? Aí Jesus perguntava, mas eu tenho que fazer isso mesmo? Aí o sacerdote falava, tem que fazer isso mesmo. E todo sacerdote tem que fazer isso? Tem. Principalmente eu que fui consagrado? Sim, Jesus, porque você foi consagrado, foi entregue para ser sacerdote. Então tá bom. Ou seja, em vez de Jesus perdoar pecados, Jesus já tinha aprendido com inteligência que ele não tinha que perdoar pecados, né? Mas sim oferecer sacrifício, não só para o perdão dos seus próprios pecados, como perdão dos pecados dos outros que estavam no templo, né? Principalmente para dar exemplo. Né? Aí só, olha o que o texto vai continuar dizendo. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. Então os pais deles ficaram maravilhados, né? Porque entregaram o filho para ser sacerdote, viram que o filho fazia perguntas coerentes, né? Parecia que estava aprendendo tudo sobre a lei, respeitar o sábado principalmente, não se colocar como acima do sábado, como ele se colocava. Né? Aí o texto vai dizer, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco, teu pai e eu estamos aflitos à tua procura? E ele respondeu, por que me procurareis? Né? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Então, ou seja, ele considerava o templo de Jerusalém a casa do pai dele. Por quê? Porque até ele entendia que era sacerdote, né? Mas ele não era dono da casa do pai dele. Era só a casa do pai dele, poderia ser herdeiro, mas ele não era dono, porque na crença deles, Deus é eterno. Então, a herança dele esquece. Por isso que ele dizia para os discípulos dele que iria para a casa do pai dele preparar lugar para os discípulos dele morar. Por quê? Porque a casa do pai dele aqui era o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém é onde ele pretendia tomar, estabelecer o seu reino, estabelecer a sua própria doutrina. Entendeu? E levar com ele os discípulos dele lá, dar 12 tronos para eles, para julgarem junto às tribos de Israel. Aí ele vai dizer, não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Então os pais de Jesus não entenderam. O que Jesus está querendo dizer com isso, né? Que lá é a casa do pai dele. Ele é só um sacerdote, ele não é dono de lá. O dono de lá é o rei. Se o rei quiser expulsar ele de lá, ele não vai ser mais sacerdote. Né? Aí o texto vai dizer, e desceu com ele para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então o texto vai dizer que Maria guardava todas essas coisas no coração, né? Ao mesmo tempo que guardava no coração que Jesus estava aprendendo as coisas direitinho, ainda guardava no coração porque guardava em dúvidas, né? Porque ficava pensando, será que Jesus está fazendo a coisa certa? Né? Porque ele dizer que lá é a casa do pai dele, como assim? Não é herdeiro de lá, aquilo ali não é dele, né? Ele é só um simples sacerdote, aquilo ali é do rei. Né? Aí o texto vai dizer, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, ou seja, Jesus foi tomado por essa facção desde pequeno apenas para ser morto, para perverter e ser alvo de contradição. Foi escolhido apenas para ser morto, nada mais do que isso. Né? Justamente por quem? Por esse Espírito Santo aqui, que convenceu ele a perverter toda a doutrina de Jerusalém, mesmo tendo aprendido
com os próprios mestres, né? Porque quando ele dizia que perdoava pecados, ele estava sendo contra e dava autoridade dos discípulos dele para perdoar pecados, ele estava sendo contra a verdadeira doutrina que era sacrificar animais para perdão dos pecados. Então por isso foi morto, considerado criminoso.